começar o programa de hoje falando de um assunto que é super importante para a nossa vida, a alimentação. E agora a gente vai então falar sobre os superalimentos. Você em casa sabia que existem os superalimentos, que eles podem ajudar muito a gente? Aqui comigo a nutricionista Gismari Bertoncello. Gismari, vamos esclarecer, todo mundo curioso. O que são os superalimentos, né? Como é que eles são por que são tão importantes para a nossa vida? Então, nos últimos 5 anos, vários estudos têm surgido no sentido de confirmar que existem alimentos que têm potencial muito maior em densidade nutricional que outros. Então, nos 5 anos surgiram muitos superalimentos, então se fala muito sobre isso, mas são alimentos estudados há muitos anos. Existem alimentos, por exemplo, como o alho, que é um alimento que tem um poder de cura, um poder medicinal que já se conhece há milênios, né? Então, existem alimentos recentes que viram moda, e existem alimentos que são antigos, mas que eles têm propriedades, compostos nutricionais, compostos bioativos, antocianinas, flavonoides, antioxidantes. Eles têm um poder diferenciado dos alimentos comuns. Gismari, existem muitos alimentos ou são poucos esses superalimentos? Existe uma lista de aproximadamente 80 superalimentos e eles têm propriedades muito saudáveis e cada vez mais os estudos têm mostrado como eles trazem benefícios inúmeros, principalmente no sentido da longevidade, na prevenção de doenças, e nós vamos mostrar como é fácil encontrá-los, como é fácil, barato também encontrá-los. Isso é bem importante, né? Mas na época de crise, se for barato, melhor ainda. Bom, Gismari, eu acredito que vocês em casa e eu também estamos todos super curiosos para saber quais são esses alimentos, né? Será que eu como um desses alimentos? Será que eu como vários? O que eu preciso inserir na minha alimentação? Vamos lá então para você me mostrar? Povo de casa curioso, vamos mostrar. Eu falo, Margela, que os superalimentos, eles podem ser considerados de uma forma de brincadeira como o pó do pirilim-pim-pim, que é você comer um alimento normal, um ovo mexido, por exemplo, mas você vai colocar o pó de pirilim-pim-pim, que é o que vai realmente trazer propriedades anti-inflamatórias, antivirais, imunomoduladoras, antioxidantes, e você pode anti-inflamatórias e propriedades que vão trabalhar essa longevidade e a melhora da saúde de forma geral. Então, por exemplo, num ovo mexido, você pode colocar o azeite de oliva, o açafrão, o orégano, a semente de girassol, a semente de linhaça, o gergelim. Então, você pode incrementar, ter vários potinhos em casa com esses superalimentos e ir incrementando os alimentos normais, adicionando, aumentando a qualidade, a densidade nutricional desses alimentos básicos do dia a dia. Então, você não vai consumir eles puros. Você pode consumir alguns puros, mas outros são como se fossem aditivos naturais, o pó mágico, né? Mágica. Vamos lá, vamos começar a mostrar então. Qual primeiro que você quer falar aqui dos superalimentos? Quero falar do coco. Acho que está bem polêmico. Há muito pouco tempo saiu uma colocação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia condenando o uso do óleo de coco. Porque o que acontece? Nos últimos anos, já se tem a comprovação de que não é a gordura saturada que faz mal ao nosso coração e mal à nossa saúde. Inclusive, pelo contrário, a gordura de coco ela é uma gordura saturada, mas é fonte de TCM. O TCM é uma gordura que limpa, entre aspas, organiza o nosso... É absorvido super rápido e limpa o nosso fígado, né? No sentido um pouco mais simples. Mas essa gordura, ela é antifúngica, é uma gordura que vai fazer com que você tenha um uso dela como uma energia rápida. Então, definitivamente, posso lhe dizer com segurança que os alimentos, o coco e os derivados, eles fazem muito bem para a nossa saúde, trazem propriedades muito importantes como as fibras, as gorduras boas, e não tem nenhum problema você consumir no lugar de azeite, quando vai fazer um bolo, você pode mesclar e colocar um pouquinho de óleo de coco. Você vai fazer alguma friturinha rápida, usar o óleo de coco. Pode usar o óleo de coco junto com o azeite de oliva. Eu gosto sempre de mesclar. Então, vai fazer um salgado, você pode fazer um fiozinho do azeite de oliva. O azeite de oliva, ele é um superalimento. Ele tem muitas propriedades benéficas e também existe a comprovação de que você pode fritar rapidamente sem que ele perca as propriedades saudáveis
que também era um mito nutricional que poucas pessoas sabiam. Então, você falou do óleo de coco. Tem o coco em várias formas, é isso? Existem 14, eu dei uma aula recentemente de culinária de coco. Existem 14 derivados do coco, hoje já encontrado no mercado. Todos eles muito saudáveis. É um alimento que tem gordura, é a base de gordura e fibra. E tem um pouquinho de proteína. E ele é legal porque ele não tem muito carboidrato. O único carboidrato do coco é o açúcar de coco, que ele tem uma característica totalmente diferente dos outros açúcares, que é uma condução rápida, sanguínea, então ele vai ser muito mais saudável para a saúde do que um açúcar tradicional. O açúcar de coco ele é caro, mas a gente vai aprender a usar pouco. Então, você não vai usar o açúcar de coco para fazer um bolo, por exemplo. Você vai fazer o açúcar, vai fazer um bolo, você pode colocar uma banana, que já vai adoçar, e usar um pouco de açúcar de coco para reduzir a quantidade de açúcar. Eu acho que o nosso grande desafio hoje, como profissional e como as pessoas que estão dedicadas a melhorar a sua saúde, é reduzir o açúcar da sua vida. Existem mais de 90 problemas de saúde derivados do consumo excessivo de açúcar que nós temos. Então, os superfoods, eles adicionam sabor, adicionam aquele gostinho especial. Então, se você, por exemplo, comer, eu falo muito da banana, que as pessoas gostam, uma banana com óleo de coco, que você pode fritar, inclusive, não tem problema. Fazer uma fritura não de imersão, aquela friturinha rápida. Banana, óleo de coco, o nibs de cacau, o pólen, o goji-berry, a chia, a linhaça, a canela. Você pode pegar uma banana simples e transformar ela numa refeição riquíssima, que sacia e muito protetora para a saúde. A gente está falando hoje sobre os superalimentos. A nutricionista Gismari Bertoncello já mostrou pra gente o coco no começo do programa, e a gente vai mostrar outros superalimentos agora e como inserir no nosso dia a dia, na nossa dieta. A gente falou do coco, eu vou te perguntar, a gente falou do óleo de coco e tudo mais, tem um pozinho aqui, o que é? Isso aqui é o óleo de coco em pó. É uma novidade. Então, como eu te disse, existem 14 derivados, farinha, manteiga. E esse daqui é o leite de coco em pó. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer o leite e quer substituir o leite de vaca, que é um alimento bastante inflamatório e muito intolerante para muitas pessoas, o leite de coco é uma substituição e tem um sabor incrível. Leite tá chegando de coco no mercado. Em pó. Interessante. Isso. Próximo alimento, superalimento. Então, eu vou falar aqui do chá. Então, o chá verde é um superalimento, uma super bebida, é muito usado na cultura oriental. E lá eles usam como se nós tomássemos café. Tomam o chá verde, o chá branco. Esse chá ele é rico em catequina, ele é protetor do coração. Ele aumenta a nossa longevidade, diminui o nosso risco, diminui o colesterol. Ele é anti-inflamatório e bastante antioxidante. Ele vai prevenir que a gente envelheça de forma tão rápida e principalmente proteger o nosso coração. Toma purinho, pode adoçar, não pode adoçar? Não pode adoçar. Chá não deve adoçar. Você tem que fazer uma infusão rápida, que é ferver a água, colocar o chá, tampar 3 minutos, tira a erva, porque senão amarga. E o chá verde tem um sabor peculiar. Você tem que se acostumar com o sabor. E você pode usar todo dia 3 xícaras ao dia. 3 muito protetor. xícaras ao dia. A folhinha mesmo, não o saquinho. Perfeito. Mais um superalimento. Aveia. A aveia é riquíssima em beta-glucanas. Ela também ajuda muito no emagrecimento. Faz com que você tenha uma redução dos picos de glicemia. Ela é fonte dessa fibra que forma gel, que captura o colesterol. E ela faz muito bem para a saúde. Cada vez mais é um alimento super barato, fácil de encontrar. E você pode substituir as farinhas brancas pela aveia. A aveia vai bem com fruta, vai bem com Vai um monte com de coisa, tudo, né? Substitui, vai bem... Olha, a gente dá para fazer coisas incríveis com ela, mas principalmente a substituição ali dos bolos, das farinhas que são pobres em nutrientes, que não trazem nada de benefício, por uma aveia, que é riquíssima, que tem minerais, que tem a questão ali da beta-glucana, que é a grande estrelinha ali da aveia. Foi por causa disso que ela ficou um alimento funcional. Maravilha. Qual é o gengibre. próximo? Gengibre é um alimento também super fácil. Graças a Deus as pessoas tá na moda usar o gengibre, porque ele é bem imunomodulador, ele é termogênico natural. Ele auxilia a gente na diurese e no equilíbrio da glicemia, do colesterol. Então, todos eles, de forma geral, todos os alimentos vão ter um papel muito importante, como antifúngico, bactericida, antiviral, imunomodulador, que daí tem a ver com isso, anti-inflamatório, antioxidante. Eles têm características muito parecidas.
né? E todos eles, você pode ver que praticamente vem pronto da natureza. Quer dar uma dicasinha de como inserir o gengibre, por exemplo, todo dia na alimentação? Em vez de você fritar arroz com alho, você pode variar. Um dia com alho, um dia com arroz, com gengibre. Olha, dica interessante. Você pode usar em tudo que é suco verde. Você pode comer lasquinhas do gengibre e fazer chá. O chá é muito legal também, é um hábito que você pode, inclusive, fazer chá verde com gengibre. Para quem quer emagrecer, é incrível. Botar na água, tem gente que bota na água. Faz água aromatizada. Tem algumas pessoas que têm pressão alta que sentem um pouquinho que a pressão sobe com o gengibre, mas é muito raro. Mas é a única questão mesmo do gengibre e do chá verde é para quem tem pressão alta. Aí observa, porque eles ajudam a reduzir a pressão. Então, como tem cafeína, o chá verde, no caso, ele pode aumentar para quem é bem sensível. Mas são alimentos que podem ser consumidos de uma forma geral. Maravilha, qual é o outro super Os alimento? ovos, que são tão fáceis, né, de encontrar. E caiu o mito, né, daquela história do ovo, que não pode comer ovo tantas vezes, não sei. Não, morreu isso, né? Exatamente. Teve um estudo que mostrou que uns universitários que fizeram em Harvard, que é uma universidade mundialmente conhecida, que fizeram um estudo que eles comiam 20 ovos por dia. E aí foi comprovado, aí na última década, que os ovos realmente, por mais que são fontes de colesterol, não aumentam o colesterol sanguíneo. E foi uma bênção, porque todo mundo ficava assim, come só 2, 3 ovos por semana, que era a recomendação de médicos. Ele não aumenta o colesterol, ele é fonte de colina, que é muito bom como protetor neuronal, é fonte de proteína, ele sacia muito, assim. Se você comer de manhã, a tua fome durante o dia vai ser outra. E ele é fonte também de carotenoides, como a luteína, que protege os nossos olhos. Então, o ovo é incrível, pode ser comido de 2 a 5 por dia, sem medo. Que maravilha. Vamos falar de mais um alimento. Na linha das gorduras boas, como o abacate, as castanhas, que não estão aqui. Aqui a gente tem a castanha de baru, que é uma outra castanha, uma castanha do nosso cerrado, que poucas pessoas conhecem. Mas na linha ainda das gorduras, nós temos o abacate. Abacate, então. Abacate também, assim como o coco, ele foi um alimento que foi muito... esteve na linha dos réus por muito tempo. E o abacate, ele tem muitas substâncias boas, além da gordura monoinsaturada. Então, protege o coração, diminui o colesterol, é muito bom para a pele. Se você começar a comer abacate todo dia, você vai ver redução nos sinais de estresse do teu corpo. Porque o abacate é fonte de beta-citosterol, que ele modula, ele organiza, ele baixa o nosso estresse. Então, a gente indica muitos pacientes comerem à noite, na ceia. E também, sabe, juntar no café da manhã, parece estranho, mas é muito bom. Abacate, uma fatia de abacate e você comer ovos mexidos. Então, monta um prato, uma fatia de abacate, pode botar um pouquinho de chia ali em cima do abacate e os ovos mexidos. Aí você pode colocar açafrão, orégano, páprica, temperos e sementes nesses ovos. Qual o próximo superalimento? A erva mate, que é a Ilex paraguaiensis, que é tão fácil de encontrar e tem estudos, inclusive aqui da UFSC, mostrando que diminui o colesterol e ajuda no emagrecimento. Quem não gosta de chimarrão pode fazer o chá da erva mate e tomar como se fosse um chá verde, por exemplo, peneira ali para tirar o resíduo. É uma excelente erva, antioxidante, anti-inflamatória, diurético, tônico, faz bem para a saúde, é um estimulante natural. Que legal. O pólen e o própolis são meus xodózinhos. Assim, o própolis ultimamente é bem meu xodó, que eu ensino todos os pacientes a consumirem de manhã um extrato de própolis que se encontra em farmácia. Ele tem, Margela, 300 propriedades saudáveis. Vamos para tudo? 300. O própolis tem 300 propriedades saudáveis, gente. Isso 300. É muito interessante. Até anticancerígena, sabe? Vários desses alimentos aqui, a maioria deles também tem estudos mostrando o poder de inibir a metástase. Por exemplo, como é o caso do brócolis, que é fonte de indol 3-carbinol. Tem estudos que está sendo aumentado para humanos, mas imagina um estudo com ratos com indol 3-carbinol diminuiu 50% a chance de desenvolver uma neoplasia de mama. Então, esses componentes da família do brócolis, repolho, couve de Bruxelas e a couve, lá do suco verde, propriedades incríveis, assim como o própolis, também de ajudar a gente na prevenção das células malignas. O própolis, ele pode ser usado 2 a 3 vezes ao dia. Se for usado à noite, ele diminui a gente tem alterações celulares, e aí que te levam, polimorfismos que podem te levar ao ganho de peso. Ele também modula esses genes, o PPR-gama, ele modula para que você tenha aumento da queima de gordura e melhora no emagrecimento. Para esclarecer para o povo de casa. Própolis, pode usar quantas vezes por dia e quais as quantidades? Se a pessoa não for alérgica ao mel, tem que tomar cuidado com isso, né? Ou asmática, 20 a 30 gotas de manhã, 20 a 30 gotas à noite, com um pouquinho de água. Quanto mais amargo ele for, mais substâncias saudáveis e tem que se habituar.
Amargo, quanto mais amargo, mais propriedade saudável tem. Então tem que se habituar. Eu falo assim para os pacientes, assim, a gente é muito mimimi, sabe? Muito mimimi. Acaba ficando assim, é amargo, não tomo. Começa com 10 gotas, passa para 15, passa para 30. Se esforça, se faz bem, se conscientiza e se esforça. Eu vou dizer pro pessoal de casa, eu tomo própolis desde criança. A gente acostuma. Acostuma. Com gosto. Acostuma. Com criança também se pode dar. Se habitua bem. Vamos lá pro próximo. O açafrão, então, que é se eu fosse listar aqui o maior superalimento, eu colocaria na lista o número 1, o açafrão. Muito estudo também na prevenção do câncer. Ele é um riquíssimo anti-inflamatório, antioxidante. Ele é encontrado fresco, pode plantar e dar super fácil, assim, ele cresce bastante, como se fosse um gengibre, e você encontra facilmente em pó. Então usa como um tempero e usa bastante. Pode usar no peixe, pode usar no frango. Pode usar bastante todo dia. Ele é bem legal. O chocolate, que tem 164 propriedades benéficas e compostos bioativos para a saúde, que também você pode encontrar em cacau. O cacau, quanto mais alcalino, quanto mais forte, melhor. Não pode ser cacau com açúcar. E tem o nibs de cacau, que são as raspinhas do cacau. O cacau, ele é fonte de teobromina e de substâncias polifenóis muito protetoras para o coração. Até tem estudos mostrando que ele faz fotoproteção oral. Você consome ele, você tem a pele mais protegida dos raios UVA, UVB, diminui o risco de você ter envelhecimento acelerado da pele e de todos os órgãos, né? Porque a pele é um reflexo exterior da nossa saúde interior. Estamos desmistificando o chocolate, aí tem a questão do quanto por cento é cacau. Isso. E as quantidades também é bom esclarecer, Gesmari, porque tem gente que acha que agora o cacau tá liberado, o chocolate tá liberado, posso sair comendo. O cacau tá muito. Liberado. Você pode, por exemplo, usar aquela história da banana que eu expliquei, fazer banana quente amassadinha com cacau. Você vai ter a propriedade ali do cacau sem o açúcar do chocolate. Chocolate, quanto mais amargo, melhor, só que mesmo amargo, ele tem açúcar. Então, 30 gramas por dia é legal, pode consumir, não tem problema algum. 30 gramas por dia. Isso. Para os chocolatras de plantão. Isso. Próximo superalimento. Canela. Canela, assim como o gengibre, ele é fantástico. Propriedades termogênicas. Tem muita gente que fala assim, não pode consumir canela na gestação. Não é bem assim, sabe? Você teria que consumir muita canela para ter um risco abortivo. Se você vai colocar um pouquinho em cima da comida ali, da banana, da fruta, do iogurte, não tem problema, você pode consumir. Tem muitas propriedades, e principalmente no sentido de equilibrar o açúcar do sangue. Para quem é diabético, eu falo assim, vocês têm que fazer um gelzinho de canela e comer. Porque eu faço cápsulas de canela para os pacientes. Então, tem que comer bastante canela. Chá de canela, canela na fruta. Vai consumir qualquer coisa que tenha uma puxadinha pro doce, coloca bastante canela. Quer emagrecer? Tem que comer canela, porque ela aumenta a sensibilidade da insulina nas células. Então, é muito bom para quem quer emagrecer. Mais um superalimento. O alho, ele tem muitas propriedades, principalmente a alicina, que é o que dá aquele cheiro forte do alho, mas o alho é muito bom para quem tem pressão alta, para quem quer melhorar, por mais que ele possa dar um pouquinho de desconforto gástrico, ele é muito bom como bactericida, equilibra a nossa microbiota, elimina parasita, ele também tem estudos que mostram que aumenta a nossa performance nas atividades físicas e ele é um organizador da nossa saúde. Então, pode usar o alho. O alho é fácil de inserir na alimentação, muito fácil, muito. Dá pra colocar o alho em tanta coisa, no arroz, no feijão. Pode refogar. Quem tem coragem come cru mesmo, aí a alicina se mantém, é melhor ainda. Mas não precisa comer ele cru, você pode consumir ele refogadinho. Cápsulas de alho, por exemplo, quem consome também tá valendo? Tá é bom valendo, pra saúde? Tá valendo. Existem até cápsulas de alho desodorizadas, que você não vai ter aquele gosto de alho. Ele é muito bom para saúde cardíaca, vascular. É muito importante que quem goste faça o consumo todo dia dele. Gesmari, tem mais alimento aqui que a gente não revelou ainda, então vamos falar deles? Isso, aqui da mesa nós temos a sardinha, que pode ser consumida fresca, pode ser consumida enlatada, desde que seja em óleo. Você joga o óleo fora, descarta o óleo e pode consumir a sardinha, que é riquíssima em ômega 3. É o peixe que tem mais ômega 3 e ele é muito deficiente na nossa alimentação. Muito. A gente deveria comer 20 vezes mais, de 6 a 20 vezes mais ômega 3 do que a gente consome. Então a sardinha 2 vezes por semana é muito legal. 2 vezes por semana? 1, 2 vezes por semana. 1, 2 vezes, beleza. Temos mais um superalimento? Temos uma novidade aqui que saiu agora nos últimos meses, que é a moringa. A moringa já veio junto, tem o goji-berry, que saiu um tempo atrás, né? Que ele é uma frutinha seca. Agora a moringa é um chá, é uma planta, eles estão chamando de o chá da vida, um superalimento, que você pode fazer um chazinho e usar como se fosse o chá verde, pode até somar
Mas é uma planta que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, tem uma quantidade de minerais também. E agora vai aparecer como uma novidade. E você sabe que eu falo que eu tenho cuidado com as novidades, porque normalmente as novidades são caras. Você lembra quando a linhaça saiu? A linhaça, o goji berry, que ainda Caríssimo. tem um valor alto ainda no mercado, né? Então você pode comprar um pouquinho quando sair, né? Quando for lançado, que é a moda, porque quando é moda é caro. Depois vai se acalmando, tipo a linhaça, a chia. A chia e a linhaça são outras sementes muito importantes. O gergelim, que é a melhor fonte de cálcio da natureza, que a gente pode bater ele, liquidificar e usar no almoço. Pode misturar com um pouquinho de sal e fazer o gersal, que é gergelim com um pouquinho de sal, usar para enriquecer o almoço de cálcio. Aí sim tem bastante cálcio. Não como o leite, que tem um cálcio que não é tão biodisponível. A gente revelou aqui todos, acho que não faltou nenhum, né? Todos. Tem outros superalimentos que não estão aqui. Você pode adiantar pra gente. Todo mundo quer saber também o que mais tem, né? Que a natureza nos oferece. Então, a natureza nos ofereceu praticamente tudo pronto, mas existem alimentos naturais muito mais poderosos do que os outros. Então, essa lista de 80, ela é bem mais extensa do que tem aqui. Mas, por exemplo, a clorela e a espirulina, que são algas que agora a gente encontra em cápsula ou pó, ela tem a capacidade de capturar metais pesados e ajudar a gente a desintoxicar um pouco, sem fazer milagre, mas ajuda a gente a desintoxicar o organismo. Nós temos as frutas vermelhas, que existem caras e existem baratas. Então, temos a pitanga, a acerola, o morango, que são fáceis de encontrar, que são da nossa cultura. E temos o mirtilo, o blueberry, a framboesa. Agora, na Serra Catarinense, a gente tem produção maravilhosa de orgânicos, de frutas vermelhas. E as frutas vermelhas têm uma propriedade assim, que elas estão no topo do índice ORAC. O índice ORAC é o índice que mede a quantidade de antioxidante dos alimentos. Então imagina, lá em cima tá as frutas vermelhas, o açafrão. Gismari, uma pergunta que eu acho que o pessoal de casa está se fazendo, né? E eu tô aqui também me fazendo. Como inserir tudo isso na minha dieta diária? Como é que faz? Bota bilhete da geladeira, despertador para tocar. Como é que faz? Então, incluindo aos poucos, fazendo trocas inteligentes, né? Então, ao invés de você consumir um vegetal que tem menos antioxidante, por exemplo, tem menos indol 3-carbinol, adiciona todo dia uma família da crucífera, que é ou repolho, ou couve-flor, ou brócolis, ou couve de Bruxelas. Faz isso, faz trocas. Esses alimentos aqui, eles são, eu garanto para você, são totalmente fáceis de incluir na alimentação, mas tem que ser incluído aos poucos se você não tem hábito. Então, ao invés de você tomar suco, toma chá verde. É diferente? É, porque não é doce. E o nosso cérebro é viciado em açúcar, e esse açúcar faz muito mal, eu volto a colocar. Então, assim, o abacate você vai consumir, vai bater ali também com uma fruta, pode fazer com cacau, fazer um creme. Você vai adicionando aos poucos o que não for hábito, mas se esforça, porque vale muito a pena. Se você tiver uma alimentação saudável, equilibrada, com frutas, saladas, verduras, naturalmente muitas coisas daqui você vai consumir. O que você pode é usá-los para enriquecer, principalmente as especiarias, as ervas, o própolis, o nibs de cacau, o cacau em pó. Porque a gente tem que entender que colocando esses alimentos na nossa vida, a gente vai ter uma saúde muito diferente. A gente vai se manter no peso, não vai gastar com medicação. Então, vale muito mais a pena você gastar com superfoods, com superalimentos, do que você gastar com antibiótico, com anti-inflamatório. Tá sempre doente. Isso daqui melhora muito e eu garanto a saúde e a longevidade. Gismari, muito obrigada por participar aqui de todo o SBT e você de hoje. Uma coisa certa é prevenção, né? A gente previne muita coisa se alimentando bem. E aqui, ó, muita coisa acessível, com valores acessíveis, que se acha facilmente. Então não tem muito segredo. Gismari deu vários caminhos no programa de hoje.